No dia 20 de abril de 1999, dois garotos entraram na Columbine High School e começaram um tiroteio que resultaria em um dos maiores massacres em uma escola, onde 13 pessoas morreram e 24 ficaram feridas. Esse caso ficou popularmente conhecido como o Massacre de Columbine. Oi gente, como é que vocês estão? Se inscrevam aqui no canal se não forem inscritos, deem like, comentem o que vocês querem ver aqui, me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui, também vou deixar aí na descrição. E deixa eu falar pra vocês que fazendo o roteiro desse vídeo, eu senti a necessidade de deixar aqui antes mesmo de começar um alerta gatilho, porque esse é um caso muito pesado, foram ataques muito violentos e eu acho que algumas pessoas podem não se sentir à vontade assistindo esse vídeo. Bom, provavelmente em algum momento você ouviu falar do massacre de Columbine, foi um caso que realmente repercutiu muito e até hoje é muito comentado. E pra gente iniciar esse caso, eu vou começar falando sobre os atiradores, que eram o Eric e o Dylan. O Eric Harris tinha 18 anos e nasceu em Wichita. A família dele se mudava frequentemente porque o pai do Eric era um piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos. A mãe dele, a Catherine Ann Paul, era dona de casa. A família tinha se mudado de Nova York para o Colorado em 1993, quando o pai dele se aposentou. E foi durante esse tempo aí, fazendo amizades, que ele conheceu o Dylan Klebold. O Dylan nasceu em Lakewood, no Colorado. Ele era filho de Thomas e Susan, e seus pais eram pacifistas. A família frequentava uma igreja luterana. Na Columbine, o Eric e o Dylan costumavam participar das produções de teatro, eles faziam edições de vídeos, eles dirigiam alguns desses vídeos e também eram assistentes de computador. Eles ajudavam preservando os servidores dos computadores da escola. Eles gostavam muito desse mundo de internet, de fazer edições, de criar sites e também gostavam muito de jogos. O Eric tinha um site onde ele guardava várias informações sobre jogos. Esses sites eram acessados também por pessoas que jogavam com ele, mas com o tempo esse blog começou a ter uma pegada mais dele ali. Ele postava algumas piadas, postava como estava se sentindo no momento, não exatamente como no diário, ele não abria para todo mundo o que ele sentia, mas compartilhava alguns pensamentos sobre a escola, sobre seus pais, sobre a vida no geral. No final de 1996, aquele site do Eric já tinha manuais de como causar prejuízos e também como fazer diversos explosivos caseiros, e ele também postava algumas coisas sobre problemas que ele e Dylan causavam por ali pelo bairro. Em 1997, as postagens do blog já estavam demonstrando vários sinais do ódio que o Eric tinha pela sociedade. O site de Eric era acessado só por algumas pessoas, não era muita gente que via aquilo ali, até que no ano de 1998 começou a causar problemas. Porque o Dylan tinha passado esse site pro Brooks Brown, que era um dos amigos dele e do Eric. Só que acontece é que a mãe do Brooks acabou vendo o site e não gostou do que viu ali e entrou em contato com a polícia porque achou que o Eric era problemático e perigoso. Quando ela acessou, ela encontrou várias ameaças que ele tinha feito para professores e alunos da escola, então ela sentiu essa necessidade de entrar em contato com a polícia. A esse ponto, o site apresentava uma lista de pessoas que ele queria matar, que ele tinha um ódio profundo, mas não mostrava ao certo como é que ele faria aquilo. Mostrava também ele contando como fazer explosivos, armas e coisas desse tipo. Quando a polícia ficou sabendo disso, aconteceu uma busca na casa da família do Eric, porque recentemente tinha acontecido um caso de explosão de bombas caseiras e eles queriam saber se o Eric tinha algum envolvimento nisso. Mas acabou que nada foi descoberto e eles seguiram até a próxima encrenca. Em 1998, o Eric e o Dylan entraram em problemas com a polícia porque arrombaram uma van estacionada e roubaram diversos computadores. Nesse mesmo ano, eles foram acusados de trapaça, arrombamento, invasão e roubo. Eles não foram presos, mas foram condenados ali a algumas coisas, só que parece que os dois deixaram uma boa impressão em um dos guardas que estavam ali, porque eles se ofereceram a apagar os registros criminais dos dois se eles concordassem em participar de um programa de reabilitação, um programa de reeducação para jovens infratores. Eles deveriam fazer alguns serviços comunitários, receber tratamento psicológico e obedecer, acima de tudo, à lei. O Eric foi obrigado a fazer aulas de controle de raiva, mas os dois passaram ali uma imagem boa para os caras, porque eles foram até mesmo liberados antes da carga horária terminar.
e assim eles ficaram ali numa liberdade condicional. Sobre o Eric, foi observado que ele era brilhante e que provavelmente teria sucesso na vida, enquanto Dylan foi citado como inteligente, mas que era um garoto que precisava entender que o trabalho duro é parte de realizar um sonho. Logo após isso, o blog do Eric desapareceu. Em abril de 1998, o Eric começou a escrever em seu diário por conta dos policiais, do pessoal ali das aulas, que influenciaram ele a fazer isso. Falaram que seria bom se ele anotasse tudo, ele ouviu e começou a anotar. Após terminar as aulas, o controle de ódio, tudo o que eles estavam tendo que fazer por conta do crime, eles escreveram uma carta de desculpa ao dono da van. Mas ao mesmo tempo que ele entregou essa carta pedindo desculpa, ele escreveu no seu diário que não achava certo isso não, que os Estados Unidos era o país da liberdade, que era ridículo tudo isso e que ele deveria roubar uma coisa se ele quisesse. Ou seja, ele não estava realmente arrependido, ele só estava fazendo aquilo pra sair daquela situação. Tempo depois, o Eric voltou com o site, continuou postando várias coisas a respeito das bombas caseiras que eles estavam montando, que posteriormente seriam usadas no massacre, e ele reservou uma seção do site só pra falar sobre isso. Não falava sobre o massacre, sobre nada que ele faria, mas gostava de compartilhar como fazer essas bombas caseiras e como eles se divertiam fazendo isso. Em dezembro de 1998, o Eric e o Dylan gravaram um vídeo onde era um trabalho escolar, e nesse vídeo eles atuavam como assassinos de aluguéis, e aí eles saíam atirando e matando diversos alunos pelos corredores da escola. No, you goddamn piece of punk ass shit! Do not mess with that friggin' kid! If you do, I'll rip off your goddamn head! I don't care what you say. If you ever touch him again, I will frickin' kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? You know what? He's kind of getting annoying. Yeah, he is. You should kill him. I think he should die. Alright, that's cool. Eles exibiram projetos inspirados no jogo que eles jogavam na época, que se chamava Dom. E eles falavam muito sobre violência, sobre morte, sobre causar grandes estragos. Todo mundo pensava que aquilo era só uma interpretação, era só uma obra literária, cinematográfica, enfim, um vídeo que eles estavam fazendo. Inclusive, o professor de Eric falou que era muito legal o trabalho dele, que ele tinha abordado de uma maneira muito específica, que era uma abordagem única e muito interessante, e que a escrita dele, a apresentação dele atuava de uma maneira muito arrepiante, que dava um certo medo, mas que possuía ali um toque de humor, enfim, um negócio único. Ainda em 1998, o plano começou a ser montado, de acordo com registros feitos em seus diários. O diário dos dois documentavam planos de causar um grande bombardeio para superar o atentado de Oklahoma City. Eles escreviam ideias de como iriam escapar para o México, sequestrar um avião no aeroporto internacional de Denver e chocá-lo contra um edifício em Nova York. Eles esperavam que após detonar suas bombas caseiras na lanchonete da escola na hora mais movimentada do dia, isso mataria centenas de alunos e possibilitaria que eles atirassem naqueles que tentassem sair vivos da escola. Então, quando as viaturas da polícia, as ambulâncias, caminhões de bombeiros e repórteres chegassem até a escola, diversas bombas colocadas nos carros deles detonariam e matariam todas aquelas pessoas. Nesses diários, eles também falavam sobre várias fitas de vídeo que eles tinham. E nessas fitas de vídeo que nunca foram divulgadas para as pessoas, ainda bem, né? Porque vocês sabem que ver isso influencia muitas outras pessoas que têm o mesmo pensamento a fazer igual. Nessas fitas de vídeo, eles falavam sobre o plano, eles mostravam eles construindo ali as bombas caseiras, mostravam explosivos, munições, armas. Falavam também como é que eles escondiam todo aquele arsenal dentro de casa e como é que eles fingiam estar fazendo certas coisas do dia a dia para que os pais não percebessem, ou seja, como eles enganavam os pais sobre suas atividades do dia a dia. Nos meses anteriores ao ataque, Eric e Dylan adquiriram 2 armas de fogo de 9mm e 2 espingardas de calibre 12. Eles usaram instruções que tinham pego através da internet e construíram um total de 99 explosivos improvisados de diversos formatos e tamanhos. O último vídeo gravado por eles foi no dia 20 de abril, minutos antes do massacre acontecer. Nesse vídeo, eles pediam desculpa para os familiares
eles, enfim, se despediram e deram adeus. E tudo isso nos leva para o dia do massacre. Em 20 de abril de 1999, Eric e Dylan pegaram uma das bombas ali e colocaram aos 3 km de distância de onde os bombeiros ficavam. Colocaram em um campo também que ficava bem próximo à escola, porque eles queriam despistar os bombeiros, os policiais da escola nesse momento. Ou seja, essas bombas iriam explodir minutos antes deles começarem o massacre em Columbine. Às 11h10, os dois chegam na escola, mas estacionam seus carros separadamente, um em cada estacionamento. Lembrando que dentro do carro também tinha explosivos. Eles tinham ali essa intenção de explodir quando chegassem policiais, pessoas, repórteres naquele local. Eles entraram na escola, foram até a lanchonete, colocaram bombas ali em alguns locais e saíram, se encontraram novamente no carro de Dylan. Esse momento que eles entram na escola e colocam essas bombas não foi visto por ninguém, porque nessa hora estava tendo uma mudança ali das fitas de gravação da escola, então foi exatamente na hora que não tinha ninguém vendo, ninguém olhando as câmeras, e o pessoal tava fazendo o que tinha que fazer ali durante o dia. Eles ficaram ali no carro esperando que a bomba explodisse lá e os alunos começassem a correr para que esses alunos que estavam saindo, eles começassem a atirar, a matar. Enquanto eles esperavam ali no carro, o Eric encontrou com Brooke Brown, que é aquele garoto que a mãe entregou ele pra polícia anos atrás e eles tinham parado de se falar, só que há pouco tempo eles tinham se resolvido, não tinha mais mágoa entre os dois. O Brooke, vendo que ele faltou a aula o dia todo, falou: cara, como é que você faltou? Você perdeu uma coisa muito importante, muito séria. E ele falou que naquele momento não tinha mais problema, isso não significava mais nada. O Brooke não entendeu muito bem, então o Eric falou pra ele: cara, eu gosto de você agora, vai pra casa, não fica aqui, vai embora. O Brooke se sentiu meio apreensivo, se sentiu estranho, não entendeu muito bem, mas se afastou, saiu dali. A explosão das bombas falha e então às 11h19 da manhã ocorre o início do tiroteio. Eric e Dylan vão em direção à escola e armados, eles sobem as escadas do lado de fora da entrada oeste. Às 11h19, a estudante de 17 anos, Rachel Scott, estava lanchando com seu amigo enquanto eles estavam sentados na grama do lado da entrada oeste da escola. Richard viu os garotos jogando bomba caseira que mal explodiu e isso fez com que ele não levasse aquela situação muito a sério. E nesse momento, uma testemunha diz que ouviu o Eric gritar para que eles fossem. Então, os atiradores tiraram suas armas de seus casacos e começaram a disparar contra Richard e Rachel. Rachel foi baleada 4 vezes e morreu instantaneamente, enquanto Richard levou 8 tiros no peito, no braço, no abdômen, e isso fez com que ele ficasse paralisado e caísse inconsciente. Não se sabe quem atirou primeiro, mas sabe-se que Eric que deu os disparos responsáveis por matar a Rachel. E depois o Richard diria que a Rachel foi atingida antes mesmo dele. Daí foi um massacre. Eles entraram na escola atirando, tinham 3 amigos descendo as escadas, eles atiraram nos 3 que ficaram gravemente feridos. Só que nesse ponto ainda, gente, as pessoas que estavam ali não estavam achando que de fato era um tiroteio. Eles achavam que era alguém pregando peças, o pessoal mais velho jogando bombinha, coisas assim. Só que nem todo mundo pensava assim. Lá na lanchonete, o professor David Sanders percebeu que não era uma brincadeira e começou já a avisar alguns alunos que se tratava de alguma coisa realmente séria. Eric e Dylan voltaram um pouco pro início lá da entrada e começaram a atirar em algumas crianças, adolescentes que estavam ali no gramado. Nesse momento eles balearam mais 2 alunos enquanto os outros que estavam ali conseguiram fugir. Dylan desceu até a lanchonete, lá eles encontraram um dos meninos que já tinham atirado, né? E ele pediu ajuda e aí ele respondeu: claro que eu te ajudo. E atirou novamente no menino, só que dessa vez no rosto. Ali na lanchonete eles atiraram em mais alguns alunos e acredita-se que eles foram até a lanchonete logo de início porque queriam verificar porque as bombas não tinham explodido. Eles voltaram pro lado de fora da escola, eles atiraram ali, vendo mais alguns alunos, atiraram na direção do campo, mas não atingiram ninguém nesse momento. Eles jogavam também alguns explosivos e algumas bombas que uma outra funcionava, explodia. Enquanto isso, dentro da escola, a Patty Nelson, que é uma professora de artes, percebeu o movimento e foi em direção da entrada oeste com um aluno chamado Brian Anderson, de 19 anos. Ela tinha a intenção de sair e pedir para que Dylan e Eric parassem com aquilo, pensando que eles estavam só gravando um vídeo ou fazendo uma brincadeira de aluno. Nesse momento que a professora e o aluno estavam indo até lá fora para falar com eles, eles atiraram na direção do portão da escola que estava fechado. Os vidros e estilhaços pegaram nos dois. A Patty, né, a professora, saiu correndo e começou a alertar o máximo de alunos que ela conseguia naquele momento. Depois ela correu na direção da biblioteca, entrou e começou a ligar,
freneticamente para a polícia para informar o que estava acontecendo. O xerife Neil atende o chamado, vê que tá realmente alguma coisa acontecendo ali na escola, dizem que tem gente machucada, ferida, e ele vai na direção da escola. Nesse momento que ele chega lá, os dois estão na frente ainda atirando e eles trocam tiro com o xerife. Os dois voltam para dentro da escola, o xerife entra em contato com os policiais pedindo reforço. Eles entram, continuam atirando em tudo quanto é aluno que vem pela frente, vão jogando bombas dentro das salas. Eles vão até a janela do edifício, atiram para fora diversas vezes, tentando atingir mais pessoas. Nesse ponto só tinham 2 pessoas mortas e diversas outras feridas. Chega mais um policial, eles vão para frente da escola, trocam tiro novamente com ele. Nesse momento ninguém sai ferido. O professor Dave Sanders, que foi o primeiro ali que percebeu que tinha alguma coisa de errado, já tinha tirado vários alunos ali da lanchonete. Eles tinham subido pro segundo andar porque não tinha como sair naquele momento, e ele continuava ajudando, botando o aluno pra dentro da sala, tentando trancar o máximo de gente que pudesse. Em determinado momento daquela correria, o professor Dave e um aluno dão de frente com o Eric e o Dylan. Então eles viram e começam a correr na direção oposta, enquanto o Eric e o Dylan atiram neles e 2 tiros pegam no peito do professor. Mas nenhum tiro atingiu esse aluno, que saiu correndo e começou a falar pros alunos que estavam dentro das salas que eles estavam chegando, que não sei o que. O professor Dave conseguiu rastejar até que um outro professor encontrou ele, levou ele para uma sala e chamaram um aluno ali que entendia muito bem de primeiros socorros. Então ele começou a fazer vários procedimentos ali com o professor para que ele não apagasse, para que ele continuasse com ele. E isso aconteceu ainda por um tempo ali. As pessoas estavam o tempo todo em contato com os policiais, falando o que estava acontecendo. Em determinado momento, essa sala conseguiu ser evacuada. De 11h29 até 11h36 ocorreu um massacre na biblioteca. A professora Pat Nelson estava dentro da biblioteca com diversos alunos. A maioria dos alunos se esconderam ali na biblioteca, embaixo das cadeiras, atrás das estantes. E às 11h29, enquanto a professora estava no telefone com a polícia, dá pra ouvir a voz de Eric entrando e dizendo para que todos se levantassem. Todo mundo continuou abaixado embaixo das mesas. O Eric gritou para que todos os atletas se levantassem, que ele queria matar todo mundo que tivesse de boné branco, né, que era o boné de atleta. Eric viu que ninguém se levantou, então ele falou, tá bom, então eu vou começar a matar mesmo assim. E começou a atirar. Caio Velasquez tinha 16 anos. Ele estava sentado debaixo da fileira norte das mesas de computadores. O Dylan atirou e matou Kyle, atingindo ele na cabeça e nas costas. Após isso, eles recarregaram as armas e foram para a janela e disseram que matariam alguns policiais naquele momento. Então começaram a atirar pelas janelas na direção da polícia. Após isso, o Dylan pegou a espingarda dele e começou a atirar em uma mesa próxima que tinha ali e feriu 3 alunos. Após atirar contra os 3, o Dylan atirou uma vez para uma mesa aleatória sem nem mesmo olhar. Isso atingiu Steven Cornell, de 14 anos. Ele levou um tiro no pescoço e morreu. Em determinado momento, o Eric atingiu uma menina chamada Casey. A bala passou por sua mão e pelo seu ombro, e quando ela ficou sentindo dor, né, chorando muito, ele falou para que ela parasse de reclamar. O Eric andou ali para uma mesa aleatória, abaixou e encontrou a Cassie, de 17 anos, e falou para ela, achou, e deu um tiro na cabeça da menina que tirou a vida dela. Nessa hora, ele estava segurando a espingarda com uma mão só. Isso fez com que o impacto dela batesse diretamente no nariz dele, que começou a sangrar muito. O Eric ficava provocando algumas vítimas também, perguntando para elas se elas queriam morrer. E depois algumas pessoas disseram que ele parecia meio desorientado, talvez tenha sido por conta do impacto da arma no rosto dele, né, que quebrou o nariz dele. Eles continuaram atirando em diversas pessoas ali, até que eles encontraram alguns jogadores, né, de futebol americano, alguns atletas ali da escola. Ele puxou um dos garotos e ficou falando com o Dylan sobre o fato dele já ter tirado onda com a cara deles dois anteriormente. Eles também fizeram diversos comentários racistas por um tempo ali com aquele garoto, ficaram meio que torturando ele. E depois o Eric se ajoelhou na frente do menino e deu um tiro nele a queima-roupa. E é claro, ele não sobreviveu. Eles continuavam atirando, ferindo, matando diversas pessoas, fazendo comentários ruins, tentando meio que causar pânico naquelas pessoas antes de matar. E chegou um momento em que Eric e Dylan começaram a conversar sobre não estarem sentindo mais adrenalina, prazer em matar aquelas pessoas. Então o Dylan virou para ele e disse que talvez eles devessem começar a esfaquear aqueles alunos. Em determinado momento ali, o Eric viu um garoto chamado John Savage. Eles perguntaram ali naquele momento quem é que tava ali. O garoto falou o nome dele, até porque ele era um conhecido do Dylan, e ele achou que talvez aqueles garotos só estivessem tirando a vida de atletas e pessoas que tinham zombado deles. Então o John perguntou pro Dylan o que eles estavam fazendo, e o Dylan
respondeu que eles só estavam matando algumas pessoas. E o John perguntou se eles o matariam. O Dylan disse que não e falou pra ele ir embora, falou pra ele sair correndo. E ele fez isso. Ao todo, na biblioteca morreram 10 pessoas e outras 12 ficaram feridas. Chegou um ponto que eles simplesmente pararam de atirar nas pessoas. Eles até ficaram meio que torturando, fazendo ali um pânico. Brigaram com um garoto ali que era um atleta que sempre zoava eles. Deixaram o garoto vivo. Eles saíram da sala e continuaram atirando pra todo lado. Eles jogavam bombas nas salas, mas eles não estavam procurando pessoas pra matar. Eles foram até a lanchonete, mexeram ali um pouco nas bombas que tinham feito, mexeram nas bombas dos corredores que eles tinham jogado, que não explodiu. Eles passavam pelas salas, olhavam os alunos, faziam contato visual com eles, sorria ou simplesmente ignorava e não atirava, não faziam nada, estavam meio que andando por ali. Então a gente se pergunta, o que aconteceu nesses momentos finais, onde eles já tinham tirado a vida de diversas pessoas, onde eles já tinham atirado em várias pessoas. Eles ainda tinham muita munição ali pra matar essas pessoas, mas não fizeram isso. Será que eles simplesmente se sentiram cansados de fazer aquilo? Enjoaram daquele momento? Será que teve alguma coisa que bateu? Algum arrependimento? Algum remorso? O que aconteceu? Por que eles não foram além? Por que eles não tiraram mais vidas? Ainda bem que não fizeram, mas não se sabe ao certo porque eles simplesmente só pararam. Eles passaram no banheiro e eles viram que tinham várias pessoas ali escondidas e eles gritaram que estavam vendo eles ali, que matariam todos eles, mas passaram direto, nem entraram no banheiro. Era aproximadamente 12:08 e algumas pessoas ouviram eles gritando, contando até 3 ao mesmo tempo. E após isso, vieram alguns estrondos de tiros. Os dois cometeram suicídio. O Eric atirou contra o céu da boca com a sua espingarda e o Dylan atirou em si mesmo na têmpora esquerda de sua cabeça com sua semiautomática. Ao meio-dia, as equipes da SWAT estavam localizadas fora da escola e as ambulâncias começaram a levar os feridos para os hospitais locais. As famílias dos alunos e dos funcionários foram solicitadas a se reunirem na Leawood Elementary School para aguardarem maiores informações. As autoridades relataram que havia algumas bombas caseiras ali e 2 equipes da SWAT entraram na escola, passando de sala em sala para encontrar mais alguns alunos que pudessem estar escondidos. O professor Dave Sanders, que salvou diversas vidas, morreu devido aos seus ferimentos. Ele foi o único professor a morrer no massacre. Muito se falou e até hoje se fala sobre a falha policial nesse caso. O tiroteio estava rolando solto na escola e nada acontecia. Os policiais ficavam do lado de fora só ouvindo, só esperando que o Eric e o Dylan aparecessem na janela para atirar contra eles. Eles não fizeram um plano para entrar na escola, eles só esperavam ali fora e deixavam o massacre acontecer. Muito se falou também sobre as motivações desse crime. Não se sabe até hoje por que fizeram. Sabe-se muito sobre detalhes sobre como fizeram, até porque tem vários diários, tem os diários deles, tem fitas de gravações, mas não tem ao certo uma resposta concreta com relação a isso. Eles dois falavam muito sobre deixar uma impressão duradoura no mundo, falavam sobre bater recordes, digamos assim, né? Bater outros massacres, outros atentados. Esse massacre também aconteceu no mesmo dia do aniversário do Hitler, o que fez com que muitas pessoas achassem que isso pudesse ter alguma relação. O Eric já tinha feito algumas reverências nazistas para alguns amigos, falava algumas coisas sobre o nazismo com pessoas ali da escola, e esses amigos se sentiam até incomodados, o que fez com que ele parasse, pensasse que não tinha que falar nada sobre isso, até porque ele não queria levantar nenhuma suspeita sobre ele. No diário, o Eric falava como ele se sentia superior à raça humana, como ele achava que deveria haver uma seleção natural. Ele até foi fazer um massacre com uma camisa escrito seleção natural. Ele achava que os mais fortes deveriam sobreviver. Outra motivação para o crime seria o bullying. Muita gente acredita que eles de fato fizeram isso por sofrerem bullying. Nos diários eles escreviam bastante coisas sobre o assunto, não exatamente sobre o bullying, mas sobre a exclusão deles. Um dos últimos textos do diário do Eric falava sobre essa exclusão. Ele escreveu, abre aspas, eu odeio vocês por me deixarem de fora de tantas coisas divertidas. E não digam, isso é culpa sua, porque não é. Vocês tinham meu número de telefone e eu procurei vocês e tudo mais, mas não. Não deixe o garoto esquisito, o Eric, vir junto. Fecha aspas. Nas basement tapes, aquelas fitas que eles gravavam antes do caso e nunca vieram a público, o Dylan falou algumas coisas também. Abre aspas. Vocês estão dando merda pra gente há anos. Agora vocês vão pagar por toda essa merda. Nós não estamos nem aí porque nós vamos morrer fazendo isso.
fecha aspas. Alguns amigos dele disseram que eles sofriam sim bullying, tinha algumas pessoas que pegavam muito no pé deles, e teve uma vez que jogaram até uma xícara de material fecal em cima deles, e que isso tudo acontecia enquanto diversos professores olhavam a situação, olhavam todo o bullying, toda a perturbação e não faziam nada. Nos diários, o Eric sempre comentava sobre esse negócio de se achar acima de todo mundo, de achar que havia uma seleção natural. Várias vezes ele dizia o quão semelhante a Deus ele se via. Um relatório feito por um psiquiatra diz que Eric era psicopata e Dylan estava severamente em depressão. Falava também que o Eric foi influenciado pelo sadismo, enquanto o Dylan foi influenciado pela vingança. E o relatório dizia que os motivos que os garotos tinham para o tiroteio foram justificativas para se apresentarem como assassinos que tinham uma razão para cometer aquele crime. A Sue Claiborne, a mãe do Dylan, anos depois, apenas em 2009, falou para uma revista sobre a situação. Para a revista The Oprah Magazine, ela disse, abre aspas, pelo resto da minha vida eu serei assombrada pelo terror e pela angústia que Dylan causou. Dylan mudou tudo o que eu acreditava sobre mim, sobre Deus, sobre a família e sobre o amor. Ela falou também que não fazia ideia das intenções do filho e disse que quando viu o diário ficou claro para ela que Dylan entrou na escola com a intenção de morrer lá. Em um livro que foi lançado em 2012, ela disse que enquanto as outras mães oravam para que os filhos estivessem seguros, que não morressem naquele dia, que voltassem para casa, ela orava para que o filho dela morresse e de uma vez por todas parasse de tirar a vida de outras pessoas. A família de Eric, por sua vez, nunca falou no assunto. Algumas fontes dizem que os pais dele nunca reivindicaram seu corpo do necrotério e também nunca realizaram um funeral. E parece que um investigador particular que era bem conhecido da família ficou com suas cinzas por um tempo. E de acordo com esse homem, o pai de Eric disse, abre aspas, apenas dê descarga nele. Gente, esse caso é muito bizarro. Eu acho muito pesado. Eu fiz um roteiro muito grande aqui contando, eu cortei muita coisa porque é difícil falar. É difícil falar como foi e o roteiro mostrava exatamente como foi. Eu tentei mostrar pra vocês o que de fato aconteceu naquele dia, como é que esse caso ocorreu, mas cortei partes mais explícitas porque é difícil. Comenta aqui embaixo qual caso você quer vir aqui, se inscreve se não for inscrito, dá like, me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.